Hoje nós estamos encerrando uma série longa de mensagens que comecei no primeiro domingo deste ano, durante 6 meses. Agora, então, estamos encerrando a série sobre cosmovisão cristã. E eu não preciso mais perguntar para os irmãos quais são as 4 grandes etapas da cosmovisão, porque todo mundo já sabe que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. E nestes últimos domingos eu tenho falado sobre este tema que eu gosto muito, que é a consumação, ou seja, o final de toda a história. O que vai acontecer? Como já tenho falado, a Bíblia não nos dá detalhes, embora a gente tenha um livro que quase todo ele é dedicado a visões que João tem acerca do que vai acontecer no fim dos tempos, mas mesmo assim há mistérios, há fatos sobre os quais nós não temos absoluta precisão sobre como eles vão acontecer. E na teologia, um dos temas em que há maior polêmica é exatamente aquilo que vai acontecer no futuro, que se chama escatologia. Mas mesmo com todos os debates sobre milênio, sobre quem é a besta do Apocalipse, quem é o anticristo, arrebatamento da igreja e tantos outros temas sobre os quais nós não nos aprofundamos aqui, porque seria uma matéria para estudarmos mais a fundo numa escola bíblica, numa classe onde pudesse haver um debate. Pensando na consumação dos tempos, eu procurei focalizar aquilo que é consenso. Aquilo que, de alguma maneira, todos os estudiosos da Bíblia entendem que está muito claro na Bíblia que vai acontecer. E temos muitas coisas, como já temos falado. Nesse tempo, nós falamos sobre a volta de Cristo com todo o poder e glória, um acontecimento mundial que é precedido por uma série de sinais. Falamos sobre o grande julgamento dos salvos e dos perdidos, e o outro julgamento no qual os nossos méritos serão avaliados, aquilo que fizemos, como os utilizamos, os nossos dons e talentos, como vivemos a nossa vida aqui na terra. Falamos sobre a nova Jerusalém que desce do céu, a vitória definitiva de Jesus contra todo o mal que existe na terra. E no domingo passado, há 15 dias atrás, eu falei sobre a importância de esperarmos todos esses acontecimentos, sem nos desanimarmos, porque muitas vezes parece que está demorando demais a volta de Cristo, vivendo em santidade, servindo em fidelidade. De uma maneira geral, em resumo, foi isso que consideramos nesses últimos domingos, pensando nesta temática. Hoje eu quero focalizar, encerrando a série, sobre o que nos espera na consumação dos séculos. Além de tudo aquilo que nós já falamos, existem algumas outras verdades que eu gostaria de relembrar com os irmãos. Talvez não seja nenhuma grande novidade aquilo que eu vou falar. Mas eu costumo dizer que a gente não precisa, cada vez que estuda a Bíblia, cada vez que escuta uma mensagem, esperar uma grande novidade. O que nós precisamos é relembrar, fixar o nosso conhecimento para fortalecer a nossa fé naquilo que nós já ouvimos falar, mas que muitas vezes nós, como que na prática, esquecemos. Nós ignoramos, nós não levamos tão a sério. E quando nós falamos sobre o que esperar, o que nos espera na consumação dos séculos, eu estou pensando aqui especialmente na realidade de um grupo de pessoas. Eu não estou falando aqui sobre todos os habitantes da face da terra. Não estou me referindo aqui a todas as pessoas que um dia já passaram por esse mundo, aqueles que ainda vivem nele e aqueles que ainda vão nascer. Todas essas expectativas sobre as quais eu estou falando nesta noite, elas são exclusivas de pessoas que foram salvas por Jesus. Dos salvos por Jesus. Somente os salvos por Jesus é que de fato podem nutrir esse tipo de expectativa. É que de fato, sendo estimulados, nutrem este tipo de esperança. Pessoas que receberam Jesus como seu Salvador, Senhor e Mestre. Então eu quero falar aqui sobre algumas dessas expectativas. E a primeira delas é que nós esperamos um mundo novo para ser a nossa habitação eterna. E aí então nós temos uma questão que divide
talvez os teólogos, talvez uma questão que não esteja muito clara, mas sobre a qual eu tenho que falar. O céu é um lugar que já existe ou é algo que vai ser ainda criado? Esse lugar eterno será um lugar de nós, em que a terra foi transformada, a terra se tornará no paraíso, porque do céu o céu virá à terra. O que a Bíblia realmente diz sobre isso? Quando nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos, dá a impressão de que aqui a própria terra será transformada em algum momento num lugar muito especial, diferente deste lugar onde vivemos hoje. Lá em Romanos capítulo 8, versículos 19 a 22, nós lemos: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo, então, aqui está se referindo a algo que vai acontecer no futuro. A redenção do nosso corpo, a manifestação de quem de fato é filho de Deus ou não. Mas ele não fala apenas da realidade das pessoas. Ele fala de uma realidade maior, ele fala da realidade do planeta Terra. Ele está dizendo a natureza espera por esse momento. Então, muitos estudiosos do texto sagrado apontam para isso, que haverá na própria Terra uma restauração, onde Cristo vai reinar por toda a eternidade. E nós encontramos algumas pistas desta compreensão já lá no Antigo Testamento, quando há muitas profecias que apontam para esse futuro distante. Isaías, principalmente, é um desses profetas que fala de uma total restauração, de uma nova realidade, aparentemente, neste mundo em que vivemos. Nós lemos lá, por exemplo, em Isaías, no capítulo 65, a partir do versículo 12, o seguinte: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, Deus falando para o seu povo, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegre-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Pois Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer, nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi, mas o pó será comida da serpente. Ninguém fará nenhum mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Quando nós pensamos nesta profecia, obviamente nós percebemos que ela ainda não se concretizou. Porque nunca houve isso na face da terra dessa maneira que está sendo descrita aqui. Então, de alguma maneira, isso aponta para uma realidade futura. Uma realidade em que haverá um domínio especial de Deus. Na parábola dos bodes e das ovelhas, nós já temos uma outra indicação. Como se esta realidade celestial já existisse e não algo que vai ser ainda realizado nesse mundo. Quando Jesus Cristo diz para aqueles que estarão do seu lado: vinde benditos dos meus pais, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Jesus Cristo, quando conversou com seus discípulos, na última conversa, ele diz: eu vou preparar um lugar para vocês, um lugar todo especial. Então é como se já houvesse esse local e Jesus vai apenas preparar os aposentos, o lugar de cada um. Um mundo transformado, um reino que já existe, um lugar que já existe,
ou algo que ainda vai se manifestar no próprio mundo. Sinceramente, para mim, isto é o que menos importa. O que importa é que haverá um lugar especial, qualquer que seja ele, onde nós habitaremos com o Senhor para todo sempre. E esse lugar será muito diferente desse mundo que nós vivemos. Nós não vamos encontrar as realidades que nós temos no mundo hoje, porque Deus assim determinou. O futuro para os salvos é um futuro maravilhoso. É como aqueles desenhos animados que a gente via quando era criança. Depois a gente vai vendo filme, a gente vai vendo novela, e nem sempre o final é aquilo que a gente gostaria. Nem sempre o final é aquilo que a gente espera. Nem sempre a lei e a justiça sempre vencem. Mas naqueles filminhos que a gente via quando era criança, tinha lá até uma frase que eu acho que era mais ou menos assim: no final a lei e a justiça sempre vencem, alguma coisa assim. Não é? O fato é que as histórias terminavam bem. Mas, felizmente, não é obra de ficção, não é um conto de carochinha. Para o salvo, tudo vai terminar bem. O melhor de Deus, de fato, ainda está por vir. E nós precisamos, então, nos alimentar dessa esperança, de que viveremos um novo mundo, numa nova realidade, completamente diferente da que nós conhecemos hoje. E dentre essas diferenças, uma das que mais me impacta é o fato de que nesta nova realidade, neste novo mundo, não haverá nenhuma espécie de sofrimento. Eu sei que eu já falei sobre isso aqui outras vezes, mas eu não me canso de relembrar isso, porque esta promessa para mim é muito preciosa. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Todos nós sabemos que nós vivemos num mundo cheio de sofrimento. Mesmo que você, nesses dias, nesta fase da sua vida, não esteja pessoalmente vivendo uma situação de sofrimento, certamente você já passou por situações de sofrimento. E não estou dando aqui nenhum mau agouro, você vai passar ainda também. Porque esta é a realidade humana inescapável. Nenhum de nós é capaz de viver numa bolha imune aos problemas da vida. Ainda que você vá para um lugar distante, para uma ilha deserta, para um lugar maravilhoso, para um paraíso, se tiver lá um sinal de internet, acabou a sua paz. Porque você vai ter notícia de coisas ruins. Você vai ter notícias de coisas que você não gostaria de ter. Você vai ter notícia de um parente que ficou doente, de um amigo que foi atropelado, de alguém que você ama, que está enfrentando uma crise no casamento. Eu já desisti de ter aquelas férias perfeitas, ou seja, eu vou para um lugar onde eu não vou ter nenhuma notícia ruim, vai ser tudo maravilhoso. Mesmo quando eu estou com Dora em qualquer lugar nas férias, por melhor que seja o lugar, volta e meia aparece uma notícia complicada. Isso quando a gente não sai uns 2 dias para descansar e de repente morre um irmão, morre uma pessoa e a gente tem que voltar para a realidade. Esta é a verdade que nós vivemos. E não apenas notícias ruins que turvam a nossa felicidade plena. Eu já tenho a compreensão, e creio que você também já deve ter chegado à conclusão, que aqui na Terra há felicidade plena no sentido de não enfrentar problemas, dificuldades, notícias ruins, ela não existe. Nesse sentido, não existe. Porque, por melhor que seja o seu momento, ele pode ser toldado com uma notícia ruim, com algo que você não gostaria que acontecesse a uma pessoa que lhe é querida. A não ser que você seja uma pessoa extremamente insensível, uma pessoa que não se comove com o sofrimento de outras pessoas. Mas se você for esse tipo de pessoa, você não será feliz. Então, a nossa realidade nesse mundo é uma realidade cruel. Você já sabe, eu já contei aqui, mas vale relembrar, que eu estava num lugar lindo lá no Chile, com a minha esposa, alguns anos atrás. Num lugar em que aparentemente estávamos de absoluta segurança. Mas eis que chega um ladrão e tenta levar a nossa bolsa com os passaportes, e aí eu tenho que agir, né, como um homem agiria, e vou tentar tirar essa bolsa do ladrão, consegui, mas saí com o braço quebrado. Então, não existe nenhum lugar do mundo que você diz, aqui, nesse lugar, eu diria nem no universo, porque uma pessoa pode ir para um outro planeta, ela pode ir para a Lua e ainda assim acontecer um acidente e ele não estar ali em segurança, em paz. Há uma realidade de morte, há uma realidade de sofrimento em nosso mundo.
Por isso, aquilo que nos é prometido é algo extraordinário. Na eternidade não será assim. Você não terá nenhuma notícia ruim. Você não terá nada que venha toldar, por pouco que seja, o estado de felicidade plena no qual você estará. Expectativa de sofrimento, de notícias ruins, é absolutamente zero. Só de pensar nisso, eu fico muito feliz. E é interessante pensarmos que neste local, nesta ambiência de tanta perfeição, obviamente nós não teremos este corpo que temos hoje. Uma outra expectativa, o que é que nos aguarda na consumação dos séculos, quando esta realidade humana terminar? Como cristãos, nós teremos corpos glorificados. O texto da Bíblia, onde isso aparece com mais detalhes, com mais elaborado, é o texto de 1 Coríntios capítulo 15. Este é um texto que vale a pena a gente ler e reler, porque a Bíblia fala do que acontece com o nosso corpo, e ele faz uma analogia entre o nosso corpo e uma semente que é plantada. E ele diz que o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Então precisamos entender que esse corpo, excetuando aqueles que vão subir sem passar pela experiência da morte, quando Jesus voltar, no tempo que Jesus voltar, mas a grande maioria dos cristãos vai passar pela realidade da morte. E este nosso corpo é como uma semente. Quando explicaram isso para uma criança, que o nosso corpo é como uma semente que é plantada e que depois, então, ela vai florescer, esta criança, passando perto de um cemitério, disse: mãe, é aqui que eles plantam as pessoas? E, na verdade, esta criança estava certa. Eu, frequentemente, quando vou a um velório, a um sepultamento, especialmente, seja lá no Jardim Metropolitano, no Parque da Paz ou qualquer outro, eu fico pensando que ali eu não estou simplesmente no cemitério. Eu estou num jardim onde muitos irmãos meus estão plantados. E um dia eles vão florescer. Porque a sepultura não é um buraco no chão. Para o cristão, é um campo fértil. Pense no mundo, pense num cemitério nessa perspectiva. E quando nós estudamos esse assunto à luz da Bíblia, a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos salvos, nós temos uma ideia muito interessante de continuidade e descontinuidade. O que isso significa? Que a semente de uma laranja, ela não vai produzir uma melancia, ela não vai produzir uma jaca, ela vai produzir uma outra laranja. Esta semente é diferente da laranja, mas há um vínculo entre a semente e aquele fruto que virá. Assim também o nosso corpo é sepultado e haverá de alguma forma um vínculo entre esse nosso corpo e o corpo glorificado do Senhor. Nós não podemos saber exatamente como será esse novo corpo, mas de qualquer forma as expectativas são muito boas, porque o corpo atual é um corpo corruptível, é um corpo que enfrenta o tempo e ele vai se deteriorando, ele é sujeito às enfermidades. O novo corpo que teremos é um corpo incorruptível. Este nosso corpo é mortal, o novo corpo que teremos é imortal. Esse corpo que temos é um corpo de desonra, porque de repente você pode enfrentar um acidente, você pode enfrentar uma enfermidade e você fica debilitado. Este novo corpo é um corpo de glória. Este é um corpo terreno, aquele um corpo celestial. Este nosso corpo que temos, um corpo natural, o outro sobrenatural. Então imagine que no dia em que estivermos no final dos tempos, vai acontecer um processo extraordinário de rejuvenescimento. Mas é mais do que voltar às características da juventude. É um processo muito maior. Por isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, nós lemos: enquanto isso, nós estamos aqui na terra, gemendo, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Então nós teremos um novo corpo, um corpo que será, de alguma forma, parecido com esse que temos, porque isso aconteceu com Jesus, com o seu corpo glorificado, mas, ao mesmo tempo, um corpo que não experimentará nenhum tipo de dor, nenhum tipo de incômodo, nenhum tipo de desonra. No glorioso dia da ressurreição,
receberemos então esse novo corpo, ressuscitaremos dentre os mortos com esse corpo glorificado. Não importa se seu corpo foi enterrado ou cremado, das cinzas surgirá um novo corpo. Esses corpos na Bíblia são semelhantes às estrelas do céu. Daniel, o profeta Daniel, fala sobre isso quando ele diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem a muitos com justiça serão como estrelas para todo sempre. Você já deve ter ouvido falar da jovem Joni Eareckson, uma adolescente que sofreu um acidente mergulhando num lago, quebrou a sua coluna, ficou tetraplégica e passou por muitas crises, mas depois ela conseguiu, mesmo com a sua enfermidade, escrever, dar palestras, começar um ministério de ajuda a pessoas deficientes. E ela fala das muitas crises que ela viveu, as muitas batalhas que passou, mas ela dá um depoimento maravilhoso num dos seus livros. Ela fala sobre a sua esperança. E esta jovem que tinha 17 anos e que teve a sua vida normal interrompida com isso, mesmo assim, ela não perdeu a alegria de viver. Por quê? Em algum lugar do meu corpo partido, paralisado, está a semente em que hei de tornar-me. A paralisia faz com que eu vá me tornar mais grandiosa quando compararmos as pernas inúteis e atrofiadas que tenho com as esplêndidas pernas ressurretas. Estou convencida de que se houver espelhos no céu, e por que não haveria, a imagem que eu irei ver será inequivocadamente da Joni, ainda que seja uma Joni bem melhor, mais luminosa, tanto que não vale a pena comparar. Serei semelhante a Jesus, o homem do céu. Que promessa maravilhosa, da qual todos nós podemos nos apropriar. Porque a Bíblia diz lá em Filipenses 3:21, que Deus transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então é isso que nos espera no fim dos tempos. Na consumação dos séculos, experimentaremos como cristãos esta realidade maravilhosa. Mas quero ainda destacar algo que podemos esperar. Podemos esperar e devemos esperar a coroa da vida. Tiago diz lá em capítulo 1, versículo 12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Para ajudá-lo a aproveitar a oportunidade, lembre-se desta regra de ouro. O céu será maravilhoso, não somente pelo que haverá nele, mas pelo que também não haverá nele. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, como já mencionei. Prestou atenção, então, nesse primeiro não mais. O primeiro não mais que nós temos aqui é que não haverá mais morte. Você consegue imaginar um mundo sem morte, só com vida? Se você consegue imaginar um mundo sem morte, só com vida, você está imaginando como é o céu. Porque os cidadãos dos céus portam a coroa da vida. O que fazemos para evitar a morte? Fazemos tantas coisas. Muitos de nós cuidam da saúde, fazem exercícios, tomam remédios, fazem dietas, fazem muitas coisas, se privam de muitas coisas para evitar uma situação em que possam morrer. Na pandemia, quantos de nós fizemos esforços especiais, nos trancamos em casa para evitar uma situação que poderia nos levar à morte? É natural que possamos fugir da morte. Mas esta é uma preocupação que não teremos lá no céu. As mães se preocupam se os filhos vão se machucar e se ferir até ponto de morrerem. Esse tipo de preocupação nós não teremos lá no céu. Jesus nos convoca, então, a sermos fiéis a Ele, até o fim. E Ele diz, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Em último lugar, meus irmãos, além de não nos preocuparmos com o sofrimento, dentre eles a realidade da morte, porque a vida que teremos é uma vida eterna com Deus, lá nesse lugar especial que Ele preparou para nós. O que eu creio que é mais importante está aqui nesse versículo que eu vou ler agora. De tudo aquilo que a palavra de Deus fala que vai ter no céu, para mim o que há de mais especial eu encontro nesta palavra de Jesus. No seu discurso de despedida, ele diz o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam,
o Deus único verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós já conhecemos alguma coisa sobre Jesus e alguma coisa sobre Deus, porque o Espírito Santo nos revelou. Você não conhece certamente Deus como você conhece uma outra pessoa, um outro ser humano, porque muito provavelmente você nunca viu a Deus como eu nunca vi. Pouquíssimas pessoas nesse mundo tiveram um privilégio especial, como Paulo, por exemplo, de ver a Jesus Cristo. Isso sem falar daqueles que com ele conviveram. Então nós não tivemos a oportunidade de ver a face divina, a não ser aquelas pessoas que tiveram um contato pessoal com Jesus de Nazaré. E eu penso que não existe nada mais extraordinário no céu do que contemplarmos o Senhor. Por isso que Jesus está dizendo, a vida eterna, esta vida plena, esta vida será completa, esta vida vai ganhar uma dimensão maior do que nós temos hoje, porque nós já temos a vida eterna. Quando virarmos a página, quando estivermos na presença do Senhor, sem nenhum impedimento, quando esta barreira for vencida, e os nossos olhos forem abertos, e vermos a Deus não apenas pela fé, não apenas pela imaginação, mas quando o virmos de fato, face a face. E eu fiquei pensando de que esta realidade sempre me tocou. Estava pensando nesses dias sobre esse assunto e cheguei à conclusão de que desde muito criança, as minhas músicas prediletas, os meus hinos que eu mais apreciava, são hinos que falam sobre a vida futura. Eu carrego isso comigo. Eu me lembro até de um hino que eu não vou cantar, porque hoje estou rouco só por isso, tá certo? Mas que é um hino lindo e que fala exatamente sobre isso. E eu vou ler a letra desse hino. Esse hino, se você quiser aí murmurar esse hino, se você tem uma boa voz, você pode fazer isso, tá, Edmir? Fim da lida terreal, quando já do rio além desta vida gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, dentre todos o primeiro a me salvar. Hei de ver meu Salvador, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Redentor, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto nunca chegarão, lá no lindo céu de luz, há de Cristo me guiar, e muito perto, sim, eu hei de vê-lo então. Você consegue imaginar algo mais sublime do que ver ao Senhor? Ver a Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, que entregou a sua vida, ver os cravos de Jesus, as suas mãos com aquele sinal do seu amor por nós. Eu estava pensando sobre isso, dizendo, eu acho que eu sei agora porque que eu gosto tanto de Autor da Minha Fé. Esse hino que nós aprendemos a gostar tanto. Mais do que a melodia, que é belíssima, ele traz exatamente esta mensagem, meio a lágrimas, sorriso e alegria de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar. Por isso eu canto glória, glória ao Autor da minha fé. Então, o que teremos de melhor no céu é podermos olhar para o Senhor. Eu fico pensando que quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, e está naquela fase de estar hiper apaixonado, muito apaixonado, você se contenta em ver o seu amado e a sua amada, não é verdade? O coração às vezes dispara só de vê-la. Eu me lembro, por exemplo, que no dia que eu casei, quando a Dora entrou na igreja, eu tive uma emoção, o coração disparou. Né? Uma moça mais linda do mundo de verdade. E eu fico pensando a igreja como noiva do Senhor. Quando se encontrar com o noivo, que emoção, que felicidade nós vamos experimentar. Não apenas naquele momento, mas ao longo de toda a eternidade. Então pense na coisa mais impactante que você já experimentou na vida. Pense na maior emoção que você já teve na vida. Pense no lugar tão lindo que talvez arrancou lágrimas dos seus olhos. Pois lá no céu você vai ter tudo isso e muito mais. Será muito maior do que tudo isso. Lá na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando de que há um segredo
que foi revelado para ele, que é o poder de Jesus, que é a presença de Jesus. E ele faz uma referência a uma profecia do Antigo Testamento. Quando ele diz que os salvos, as pessoas lá do Antigo Testamento, não podiam nem imaginar quão grande seria a obra de Jesus. E ele cita então o profeta Isaías, quando ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu penso que esta palavra, ainda que não se refira exatamente ao futuro, mas algo que já aconteceu, ela também se aplica àquilo que nós podemos esperar acerca do céu, acerca do futuro. Nós não temos condição de imaginar tudo aquilo de maravilhoso que vamos viver. Na nossa própria experiência pessoal, no nosso próprio corpo, no ambiente onde estaremos e, acima de tudo, podendo olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Que Deus nos abençoe. Amém.